Olá, olá. Vou falar agora, continuar falando sobre o processo penal, né? E vou falar sobre o princípio do contraditório nas provas penais, tá? Então, assim, eu comecei no bloco anterior falando de informações sobre as provas no âmbito do processo penal, né? E aí eu já comecei diferenciando o inquérito policial da ação penal, né? Ou seja, a investigação policial da instrução processual penal, que é totalmente diferente, tá? A investigação policial é no inquérito policial, sem contraditório, sem ampla defesa, enquanto que a instrução processual penal, a instrução criminal, é perante o juiz na ação penal, no processo judicial, com contraditório com ampla defesa. Beleza, isso aí é o principal que você tem que saber sobre a diferença entre um e outro. Agora, eu já vou inserir informações aqui no nosso curso sobre as provas no processo penal, que cai muito nas provas da CESP. As provas no processo penal que caem muito nas provas da CESP, né? Então, assim, existe um assunto no processo penal, no CPP, chamado provas, né? Provas criminais, provas no âmbito do processo criminal. E esse assunto cai muito nas provas, nas questões da CESP. Beleza, então vamos aprender agora o que vem a ser o princípio do contraditório no âmbito das provas penais, no âmbito das provas criminais, nas provas do CPP. Tá bom? Ok, então o princípio do contraditório, ele é um princípio que determina que a prova seja produzida, o contraditório nas provas, determina que a prova seja produzida com a participação das partes e com a participação do juiz. Tá? O mais aí é a participação das partes, tanto da acusação quanto da defesa. É isso que significa o princípio do contraditório. Ou seja, quando for produzida uma prova, a defesa tem que ter oportunidade para apresentar suas alegações e a acusação também que tem que ter a oportunidade para apresentar suas alegações. Então, por exemplo, quando o juiz está ouvindo o réu, o juiz tem que ouvir o réu e dar a oportunidade para a acusação fazer as suas perguntas e suas indagações e dar a oportunidade para a defesa fazer as suas perguntas, as suas indagações. Simples assim. Isso é o princípio do contraditório. O juiz tem que dar oportunidade para as partes, acusação e defesa, manifestarem-se de forma imediata. As partes têm que se manifestar de forma imediata, tem que ter essa oportunidade. Beleza. Olha o exemplo. Olha o exemplo que eu posso mencionar aqui, ó. Depoimento do réu e das testemunhas no inquérito policial deve ser repetido no processo perante o juiz, durante a ação penal. Ok? Então lembra que a gente falou que não tem contraditório no inquérito? Então o depoimento no inquérito tem que ser repetido no processo penal pelo juiz. Por quê? Por causa do contraditório. Tranquilo. Serão consideradas apenas as provas produzidas com a participação do juiz e das partes. Tranquilo. Por isso que nós falamos aí em princípio do contraditório. Beleza. Vamos agora falar de uma exceção. Como toda regra, sempre temos exceções, né? Então, a regra é o princípio do contraditório, ou seja, oportunidade imediata para a manifestação das partes. Esta é a regra. Beleza. Nós temos exceções? Temos. A exceção é o que a doutrina chama de contraditório diferido, ou contraditório postergado, ou contraditório posterior. O que significa isso? Significa o seguinte: não tem como dar oportunidade para as partes se manifestarem de forma imediata. Então o que se faz? Produz a prova e deixa que as partes se manifestem em um momento posterior, depois que a prova já estiver produzida. Isso que significa contraditório diferido, postergado ou contraditório posterior. Perceba que o contraditório vai existir, mas não naquele momento, e sim em um momento posterior. Tá? Aí o artigo 155 do CPP, ele diz que essas exceções aí de contraditório diferido são casos excepcionalíssimos listados nesse artigo 155, que é o caso, por exemplo, da prova cautelar,
da prova antecipada ou da prova não repetível. Esses casos excepcionais referem-se à extrema necessidade de produção da prova, urgência na produção da prova e produção de prova de forma antecipada que se não acontecer a produção antecipada da prova, a produção imediata da prova, o que vai acontecer? Essa prova vai perecer, porque é uma prova de fácil perecimento. Tá beleza? Quer ver? Vou citar um exemplo. Mas antes vou falar de duas outras informações. Imagina o seguinte. A produção da prova será feita de forma imediata lá no inquérito policial. De forma excepcional. Porque é o seguinte, no inquérito policial não se produz prova. No inquérito policial se produz elementos informativos que não podem ser considerados isoladamente pelo juiz. Beleza. Só que, de forma excepcional, se for o caso de prova cautelar, prova antecipada, prova que não pode ser repetida, o que vai acontecer? Aí, lá no inquérito, no início, né, é possível, ao invés de produzir um elemento informativo, no lugar disso, produzir realmente uma prova. Tá bom? Mesmo sem o contraditório, vai produzir a prova mesmo sem o contraditório. E aí, em um momento posterior, será aberta a oportunidade para o debate sobre essas provas que foram produzidas no inquérito. Tá? Então, quando o inquérito é finalizado, o delegado vai fazer um relatório, vai enviar o inquérito para o juiz vai redirecionar o inquérito para o MP vai iniciar a ação penal, e aí o juiz, durante a ação penal, durante o processo criminal, ele vai dar a oportunidade para o debate posterior das provas que foram produzidas lá no inquérito, que é o caso da prova cautelar, prova antecipada, prova não repetível. Quer ver que eu vou citar o exemplo que você vai entender? Preste atenção. Interceptação telefônica. Imagina, o delegado ele tem fortes indícios de que está sendo cometido crimes por uma organização criminosa e uma das formas de se provar aquele crime é a interceptação telefônica dos integrantes dos integrantes da organização criminosa. Beleza. Aí, o delegado, se ele não fizer a interceptação telefônica, ele vai perder a oportunidade de provar que o crime está sendo cometido ou que o crime está sendo planejado e etc. Por isso que a interceptação telefônica, o delegado pode produzir sem a participação de quem está sendo interceptado, que é o investigado. Vamos supor, o delegado está investigando, sei lá, o João, que é o chefe de uma facção. Aí o João tá cometendo vários crimes e o João tá ligando para os integrantes da sua facção para dar ordens, etc, etc. O delegado sabe o número do telefone que o João usa. Só que o delegado não pode utilizar aquela ligação como prova. Por quê? Porque tudo que o delegado está produzindo é apenas elementos informativos nos quais o juiz não pode se basear isoladamente. O que o delegado faz? O delegado fala, olha, excelência, ele faz um pedido para o juiz durante o inquérito. Fala, olha, excelência, aconteceu isso, tem que fazer uma interceptação do investigado. Aí o juiz pega e autoriza a interceptação telefônica. Beleza, perceba que a autorização da interceptação telefônica, o delegado não vai ouvir o investigado, falar, olha, investigado, eu vou interceptar o seu telefone, beleza? Tá tudo ok? O juiz autorizou, vou interceptar. Não, doutor, se o delegado fizer isso, é óbvio, se o delegado fizer isso, a pessoa que está sendo investigada não vai falar nada no telefone. Tá bom? Então, por questão de raciocínio lógico, o delegado pode fazer a interceptação desde que o juiz autorize, e o delegado não precisa ouvir, não precisa saber se o investigado, não precisa dar ciência para o investigado que vai interceptar o telefone do investigado. Tá bom? Por isso que a interceptação pode ser feita no inquérito, e aí o delegado vai juntar a conversa que ele gravou, tudo lá no inquérito, e quando todo esse caso estiver sendo processado
no processo penal perante o juiz, com a acusação e com a defesa, aí, meu amigo, aí sim as partes poderão debater sobre aquela interceptação. Tá bom? Então, de forma excepcional, a interceptação pode ser realizada no inquérito sem o contraditório, e aí o contraditório será diferido lá perante o juiz posteriormente, com a acusação e com a defesa. Deu para entender? Beleza. Outro exemplo, corpo de delito e infrações que deixam vestígios, como a lesão corporal. Imagina o seguinte, o delegado, ele recebe um telefonema lá na delegacia e ele corre lá para ter uma pessoa agredindo outra pessoa. O João está agredindo o Pedro. O delegado vai lá e começa a investigar e tal, e realiza as prisões e tudo mais. Aí ele verifica que o Pedro levou uma surra, lesão corporal. O Pedro sofreu graves lesões corporais. Imagina o seguinte, os hematomas que Pedro tiver na cara, no olho, os hematomas, com o tempo, esses hematomas desaparecerão, porque Deus, na sua perfeição divina, nos criou para os tecidos do nosso corpo, os nossos órgãos, se recuperarem automaticamente com o decurso do tempo. As nossas células, elas se recuperam automaticamente. Então, assim, por questões lógicas, sabemos que as lesões corporais deixadas no corpo da pessoa desaparecerão com o tempo. Tá bom? Isso aí é próprio da natureza humana. O que acontece, então? O exame de corpo de delito será feito no inquérito, sem contraditório, sem ampla defesa. Porque se você não fizer o exame de corpo de delito para constatar as lesões aí, aquilo que foi deixado como vestígios no corpo da pessoa, daqui 15, 30 dias não vai ter como mais constatar, não vai ter como mais provar aquelas lesões deixadas no corpo da pessoa. Por isso que o exame de corpo de delito pode ser realizado no inquérito, sem contraditório, sem ampla defesa, e aí depois, quando o inquérito for concluído, for levado isso para o juiz, for levado todo o relatório para o juiz, aí vai ser iniciada a ação penal, processo penal, e aí lá no processo penal, lá na frente, o juiz vai dar oportunidade para debate do exame de corpo de delito. As partes vão debater, a produção do exame de corpo de delito, mas o corpo de delito já foi feito. Tá ok? O corpo de delito é uma prova, não é um elemento informativo. Mais um exemplo aí de contraditório diferido postergado. Tá beleza? Ok. Outro exemplo, depoimento de uma testemunha em hospital na iminência do óbito. A testemunha está toda fragilizada lá no hospital, na maca, e o delegado, se o delegado não ouvir aquela testemunha naquele dia, é muito arriscado que nunca mais essa testemunha poderá ser ouvida, porque ela está na iminência de óbito. Então, sei lá, a testemunha vai morrer no outro dia. Então o delegado vai lá, colhe o depoimento da testemunha, e esse depoimento não é um elemento informativo, é uma prova. Tá bom? É uma prova. Porque essa prova não pode ser repetida em outro momento posterior. Tá ok? Por isso que o delegado pode colher aí o depoimento dessa testemunha sem contraditório. E depois, em um momento posterior, será dada a oportunidade para o contraditório, para o debate. Por isso que se chama de contraditório diferido postergado ou posterior. Tá beleza? Então, eu espero que você realmente tenha entendido o que vem a ser o princípio do contraditório nas provas penais, tá? E o que vem a ser essas exceções aqui, ó, contraditório diferido postergado ou contraditório posterior, que é a mesma coisa, que deve acontecer em casos excepcionalíssimos, como nas provas cautelares, nas provas antecipadas, nas provas não repetíveis. Essas situações envolvem a necessidade, a urgência e o fácil perecimento da prova se não for produzida naquele momento ali no inquérito. Tá bom? Beleza. Então, fico por aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar de mais algumas informações relevantes para a prova da CESP. Beleza? Até logo então. Não sai daí não. Daqui a pouco eu volto com informação relevante
e com a questão que vai cobrar essas informações que eu estou te passando, tá bom? A questão da CESP. Vamos lá então. Até logo, daqui a pouco a gente volta.